para falar sobre um serial killer, um suposto serial killer. Ele tem que ser tratado ainda como suspeito, porque, lembrem-se, a pessoa só é considerada culpada depois que não cabe mais recurso na sentença condenatória. Mas acontece que, no Brasil, recentemente foi preso um suposto suspeito serial killer. Mesmo que ele já tenha confessado muita coisa, ele vai ser tratado como suspeito e suposto e acusado até o final do processo. Dessa história que ela envolve aí uns requintes de Netflix, tá? Você ainda vai ouvir falar muito disso aqui, tá? Porque a dramatização, o enredo dessa história ganha contornos de série, sim. Então, esse aqui, ó. Renato Teixeira da Silva, nome de cantor, Renato Teixeira da Silva. Veneno de Baiacu, é apelido, ele usava apelido porque era um garoto de programa, no caso. Veneno de Baiacu é apelido. O que se sabe sobre o homem que diz ter matado 9. Aí é que tá a informação. Ele usava o veneno de Baiacu para intoxicar as vítimas. Isso aí já é o início para um roteiro de documentário ou série para o streaming, de serial killer. Né? Porque essas séries de serial killers e true crimes, crimes reais, isso tem muita demanda, faz muito sucesso, porque trata da realidade. Né? E esse caso aqui, muito provavelmente, vai ganhar notoriedade mais para frente. Acontece que está muito no começo. Então, o que se sabe até o momento? Pouca coisa. É segredo de justiça, então, naturalmente, o delegado não vai falar exatamente tudo, mas alguns detalhes acabam vazando para a imprensa. Ele foi preso em Franco da Rocha, em São Paulo. De princípio, no começo, ele estava sendo investigado pela morte de 3 pessoas. Só que, quando pegaram ele, entre as frases que ele falou, foi uma dessa aqui, ó. Matar é uma coisa normal para mim. Então, para a polícia, ele disse que matou outras 6 pessoas, além das 3 pessoas por quem ele estava sendo investigado por 3 mortes. Quando ele foi preso, ele falou para a polícia que matou mais 6, ou seja, já salta para 9. Só que, informalmente, para alguns jornalistas que estavam cobrindo ali, ele chegou a dizer que matou 14 pessoas. Então, com esse número, matar 14 pessoas, se realmente isso se confirmar, se foi real, foi ele, se torna um dos grandes serial killers da história do Brasil. Então, hoje a gente pode dizer que temos um suposto serial killer futuramente famoso, e aí a gente já está dando esse furo de futuro aqui, porque aqui a gente também faz projeção de futuro, quer dizer que esse futuro famoso serial killer informou ter matado 14 pessoas. A investigação vai mostrar mais coisas. Ele falou coisas interessantíssimas, que é assustador, inclusive, nos depoimentos dele. Ele narrou os crimes com frieza, como diz o delegado, só que tem um momento que me chamou a atenção aqui nessa entrevista, é que ele fala, inclusive, da forma como ele gostava de usar a faca. Ele gostava de usar uma faca de 15 centímetros. E ele trata essa faca como se fosse um objeto de trabalho, assim, um adereço. Bom, depois, se você quiser procurar e se informar mais sobre o serial killer Renato Teixeira, o nome dele, suposto serial killer, né? Ele adotava o nome de Bruno, e era garoto de programa, chegava a cobrar R$300 o programa, pelo que dizem, e ele matou alguns clientes. Por coisas básicas, diz que ele matava quando era contrariado. Mas é claro que essa investigação ainda vai avançar, e com certeza a gente ainda vai descobrir muitas novidades. No futuro vai saber se realmente foi ele que matou essas pessoas. No futuro veremos se ele vai ser levado ao tribunal do júri, porque ele pode ser considerado inconsciente, ou seja, incapaz, né? E daí na linguagem jurídica ele é chamado de inimputável. Ele poderá só sofrer tratamento ambulatorial, prisão psiquiátrica, enfim. Só que esse caso, ele também já ganhou notoriedade internacional. Porque eu achei aqui, ó, uma matéria de Portugal, e aqui o negócio é sério, tá? Não é para rir. Portugal chama garoto de programa de prostituto. Então imagina a portuguesa falando prostituto, surpreende a polícia e confessa que já matou 11 clientes. Em Portugal o número já é outro, 11. Por isso é que a questão está interessante, porque a investigação está em andamento, está se fechando, então os números não se tem exatamente. Mas já se fala em 11, 14, 9. O futuro dirá, e a gente está aqui, o universo do mundo, como isso acontece no mundo, o universo do mundo vai continuar acompanhando para trazer essa questão aí desse serial killer